Boa noite, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que acompanham mais uma vez a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo, com o hino de louvor a Deus, na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Boa noite mais uma vez a você que acompanha a Rádio Biguaçu FM. Iniciando agora o programa Conhecendo o Espiritismo. Vai ao ar aos domingos, das 18 às 19 horas, e sempre no comando do Grupo Espírita A Caminho da Luz, filiado à Federação Espírita Catarinense e Brasileira. E no programa de hoje, abordaremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos aqui trazer algumas lições baseadas em livros espíritas, que nos mostrarão um caminho
ou alguns caminhos para que a gente consiga levar a nossa vida de forma pacífica, de forma harmônica, e que a gente possa colher bons frutos das nossas atitudes, pensamentos e palavras. E para iniciar, vamos fazer uma leitura chamada Não responsabilizar os outros pela nossa dor. E como é comum fugirmos da responsabilidade. Vamos então trazer aqui algumas lições baseadas no livro 7 Caminhos para o Auto-Amor. Ao sentir raiva, inveja, aversão, irritação, desprezo e outras emoções com relação a alguém, esses sentimentos o levarão a comportamentos de cobrança, comportamentos de julgamento, de indiferença, de manipulação, impulsividade e esforço para convencer os outros de que você está certo, gerando vários conflitos na convivência. E por trás desse conjunto de sentimentos e condutas está, como pano de fundo, a inadequação com a qual você lida com o amor dos outros a seu respeito. Quaisquer episódios dessa ordem são sintomas evidentes de que você precisa se conectar com o seu potencial crescimento, resgatando e acolhendo sua natureza íntima. A falta de aval a si mesmo é indicador do baixo nível de autorrespeito e da relação pobre que você tem com seu patrimônio de aquisições espirituais. Quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que o ferem, menos amor a si você dedica. Melhore seu nível de auto-amor e todas essas emoções e condutas tomarão outra dimensão, pois será capaz de transformar sua raiva em criatividade para desenvolver a serenidade diante dos desafios. A inveja em força para buscar seu sucesso, acionando mais inteligência. A irritação em pistas para reconhecer seus limites e atender suas necessidades. A mágoa em oportunidade para rever expectativas e ilusões. O medo em busca de maior preparo e atenção para enfrentar algo que precisa ser superado. E assim, deve procurar e agir com todas as demais emoções. Não é o outro que o aprisiona, é o que você aceita na relação com o outro que o afasta de si. Reclamar do karma, dos pais que não educaram, do obsessor, da condição política e social do país é muito fácil. Difícil é assumir que você responde por cada escolha e por cada ato da sua vida. Você pode estar sofrendo em um relacionamento sem nenhuma necessidade e sem nenhum objetivo. Simplesmente por ser uma escolha sua. Nem sempre vai precisar terminar um relacionamento, mandar um filho sair de casa, romper com seu chefe ou encerrar um compromisso qualquer. Basta não ignorar os apelos íntimos de uma sobrevivência digna e saudável. Não aceitar atitudes que prejudiquem seu equilíbrio emocional e psíquico e preservar e dar espaço para a sua individualidade.
Lembre-se, quanto mais você responsabiliza os outros pelas dores emocionais que o aprisionam, menos amor você se dedica. Sete Minutos com Emmanuel. Episódio 58. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comentário da Revista Reformador, de setembro de 1971, página 195, e do livro Segue-me, capítulo intitulado Elogios e Críticas. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Comenta o benfeitor. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que, desde muito, estaria reduzido a montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte, a que se vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na terra se mostraria confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogios para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente e tão somente de Deus. Explorando novamente o versículo 17 do primeiro capítulo da carta de Tiago, o benfeitor nos convida a fitar a natureza em sua prodigiosa capacidade de serviço como reflexo da bondade divina que serve no anonimato, sem aguardar elogio, aprovação ou recompensa. O sol, a terra, a semente, a fonte, a árvore e o solo produzem de modo incessante e permanente, sem aguardar aplausos e sem depender da aprovação dos homens para o desempenho da função que lhes cabe na criação. A bênção que nos reconforta, a luz que nos clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre de mais alto e procedem originariamente tão somente de Deus. Assim,
depender do elogio para o desempenho do dever, ou deixar de aproveitar com resignação a advertência que a crítica nos traga, paralisando os esforços no bem, será sempre transferir para os homens a fidelidade que devemos somente a Deus, nosso Pai. Como nos ensinou o Mestre, na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejem estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca? Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as farsas destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel a seu Pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração. Plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Eu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dai-me tua força, dai-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Eu São Miguel, chefe dos anjos das falanges lá do céu, dai-me tua força, dai-me fé pra prosseguir neste caminho que escolhi. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho vou cuidar, sementes boas vou plantar. Meu São Miguel, em teu jardim peço licença para entrar, das tuas flores com carinho eu vou cuidar.
meu São Miguel, aqui agora eu peço a vossa proteção. Dai-me coragem, segurai a minha mão para cumprir minha missão. Meu São Miguel, que a vossa graça se estenda a cada irmão, e ao mundo inteiro dê vossa proteção. E aqui eu faço uma oração. Meu São Miguel, que a vossa graça se estenda a cada irmão, e ao mundo inteiro dê vossa proteção. E aqui eu faço uma oração. São Miguel à frente pra me defender, São Miguel atrás para me proteger, à direita e à esquerda pra me acompanhar, São Miguel abaixo pra me sustentar, São Miguel à frente pra me defender, São Miguel atrás para me proteger, à direita e à esquerda pra me acompanhar, São Miguel abaixo pra me sustentar, São Miguel acima pra me iluminar, São Miguel aonde quer que eu vá, pelo vosso amor eu peço por favor, protegei-me aqui e em todo lugar, São Miguel acima pra me iluminar, São Miguel aonde quer que eu vá, pelo vosso amor eu peço por favor, protegei-me aqui e em todo lugar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos nesse segundo bloco com a nossa irmã Eliane, falando sobre a necessidade da vida social. O homem é um animal social, já o dizia com acerto, famoso pensador da antiguidade, querendo com isso significar que ele foi criado para viver, ou melhor, conviver com seus semelhantes. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo categórico da lei do progresso que rege a humanidade. É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar
nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social, nessa permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte de nosso espírito seria o embrutecimento e o enfraquecimento. Sendo o fim supremo da sociedade promover o bem-estar e a felicidade de todos os que a compõem, para que tal seja alcançado, há necessidade de que cada um de nós observe certas regras de procedimento ditadas pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que as possa destruir. Com efeito, a boa ordem na sociedade depende das virtudes humanas. À medida que nos formos esclarecendo, tomando consciência de nossos deveres para com nós mesmos, amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança, controle emocional, etc., e para com a comunidade de que somos parte integrante, cortesia, desprendimento, generosidade, honradez, lealdade, tolerância, espírito público, etc., cumprindo-os à risca, menores e menos frequentes se irão tornando os atritos e conflitos que nos atingem. Mais estável será a paz e mais deleitável a harmonia que devem reinar em seu meio. Portanto, para que a sociedade funcione e possa corresponder à sua finalidade, um outro princípio existe que precisa também ser observado: o da autoridade. No menor tipo de sociedade que se conhece, o lar, por exemplo, se aquele que a deve exercer, o chefe de família, não recebe da parte da mulher e dos filhos o acatamento e a obediência devidos, a anarquia toma conta da casa, com sérios prejuízos para todos os familiares. Na sociedade civil acontece o mesmo. Se os indivíduos e os grupos não derem correto atendimento às normas traçadas pelo governo, que deles recebeu delegação de poderes para dirigir os destinos do Estado, antes as infrinjam ou desobedeçam, a desordem não tardará a fazer-se senhora da situação, resultando nulas as medidas propostas no sentido do progresso social. Um e outro, chefe de família e governo, não devem, porém, exorbitar de suas funções, seja impondo uma sobrecarga de obrigações aos que estejam subordinados à sua jurisdição, seja frustrando-lhes o gozo de seus direitos individuais, porque isso, então, já não seria autoridade, e sim tirania, despotismo. Estes conceitos ampliados são válidos igualmente para a sociedade natural, formada pelo concerto das nações, cujos membros devem respeitar-se e auxiliar-se mutuamente, tudo fazendo pela concórdia entre os povos e a prosperidade universal, porque interdependentes que são, sempre que alguns componentes do cosmos social entrem em guerra ou se vejam a braços com crises econômicas, todos haveremos, de uma forma ou de outra, de sofrer-lhes as danosas consequências. O
uma vez que a vida social é uma necessidade geral, que pensar daqueles que se isolam completamente, fugindo, segundo dizem, ao pernicioso contato do mundo? Pela doutrina espírita, tal procedimento revela forte dose de egoísmo e só merece reprovação, visto que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Já aqueles que se afastam dessa agitação, buscando no retiro a tranquilidade reclamada por certa natureza de ocupação, assim os que se recolhem a determinadas instituições fechadas para se dedicarem amorosamente ao socorro dos desgraçados, obviamente, embora afastados da convivência social, prestam excelentes serviços à sociedade, adquirindo duplos méritos, porquanto, além da renúncia às satisfações mundanas, têm a seu favor a prática das leis do trabalho e da caridade cristã. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com o respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência que se fixaria exclusivamente no bem, com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na Terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra. E então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo.
Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu, e a paz é o fruto do amor e do bem. Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz nos chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu, que a paz é o fruto do amor e do bem. Para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. E hoje abordo o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos agora com a leitura de uma mensagem de Bezerra de Menezes, O Valor do Minuto. Cada minuto da nossa vida é um instante precioso demais para ser desprezado. É um diálogo que se prolonga desnecessariamente. É um pensamento vago que se perde no tempo. É o banho que avança além do razoável. É a queixa desnecessária, a reclamação indevida, a discussão que poderia ser evitada, as lembranças amargas que insistimos em cultivar,
as mágoas que não desistimos de recordar, a crítica maldosa que fazemos questão de patentear, a maledicência que poderíamos evitar, o tempo excessivamente gasto na compra de coisas supérfluas. Quase ninguém valoriza o minuto. E assim, vamos perdendo inutilmente, de minuto em minuto, pelo menos 1 hora por dia. No mês, são 30 horas perdidas. No ano, teremos desprezado 360 horas sem nenhum proveito para nós. Quem vive em média 70 anos perderá 25.200 horas, que equivalem a 1.050 dias, quase 3 anos da sua existência. Curioso constatar, meus filhos, continua Bezerra de Menezes, é que muitos espíritos chegam deste lado da vida em precárias condições espirituais, porque não aproveitaram a oportunidade da reencarnação e, geralmente, quase todos reclamam que não tiveram tempo suficiente para realizar aquilo que deveriam fazer em favor da própria felicidade. Eu quero
amor. Eu quero amor. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor. Eu quero amor. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor. Eu quero amor. Eu vou te amar. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. E para você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos agora ao nosso terceiro e último bloco, com a nossa irmã Shirley, falando sobre o segredo das pessoas felizes. Pesquisas realizadas em vários países do mundo chegaram à conclusão de que as pessoas felizes possuem 4 atributos básicos. Primeiro, uma boa autoestima. Segundo, um senso de controle. Terceiro, otimismo. E quarto, sociabilidade. Ao ouvir uma lista como esta, talvez você tenha concluído que não é bom em pelo menos algum desses pontos. Se não estamos bem no que diz respeito a esses atributos, não é o caso de nos aprimorarmos aprendendo como melhorar? Ou estamos desistindo de ser feliz? Cremos que ser feliz é algo que a gente vai aprendendo com a vida. A grande maioria de nós não nasce com o chip da felicidade, mas podemos instalá-lo no decorrer da nossa existência. E é isso o que distingue as pessoas que se fazem felizes daquelas que passam a vida toda reclamando a falta da tal felicidade. Vamos então sacudir esses infelizes que estão morando conosco há tempo? Primeiro atributo. Pessoas felizes têm boa autoestima. Elas se sentem felizes com elas mesmas, elas se aceitam, gostam de si, não vivem se comparando com as outras pessoas, não morrem de inveja, admiram-se, reconhecem os seus potenciais, sem se sentirem superiores a quem quer que seja. Elas reconhecem que têm pontos fracos, mas não se infernizam por isso, pois acreditam que, como são boas, as suas imperfeições são os traços humanos que, pouco a pouco, vão sendo superados, exatamente porque se amam e, dessa maneira, desejam o melhor para si. O segundo atributo: esteja no controle das coisas. Lembre-se sempre que o nosso destino é moldado pela lei da ação e da reação. Então, procure assumir o controle da sua vida, gerando atitudes sempre positivas que voltarão a você. Se você não estiver no comando da sua vida, alguém provavelmente fará isso por você. E tal situação quase sempre é a causa da infelicidade, pois a única pessoa que pode fazê-lo feliz é aquela que você enxerga
quando se olha no espelho. E quando algo desagradável ocorrer, porque é normal, quando algum problema surgir, continue no controle da situação. Não fique reclamando ou se queixando da vida. Não fique procurando culpados e responda a esta pergunta básica: o que é que eu farei com isso que me aconteceu? Assim, eu terei tempo para conseguir encontrar a solução que sempre aparece. O terceiro atributo é o seguinte: pessoas felizes são otimistas. Acredite que tudo em sua vida começa na mente, no seu pensamento. E quando você pensa determinada coisa, você tem as sensações que o pensamento gerou e provavelmente será levado a materializar o que passou na sua mente. Os infelizes costumam fixar o pensamento em coisas que poderiam ter sido. E desse pensamento surgem sensações desagradáveis: a tristeza, a amargura, o fracasso, a revolta, que deixa qualquer pessoa afundada no lodo da infelicidade. Já as pessoas otimistas pensam em como as coisas podem vir a ser. Isso é otimismo, pura injeção de felicidade. E por último, mas não menos importante, o quarto atributo, que é a sociabilidade. Meus irmãos, pessoas felizes, elas são sociáveis, elas são expansivas, elas são cooperativas, comunicativas, estão empenhadas em se relacionarem com as outras pessoas e se relacionarem bem. E nesse aspecto, as pessoas infelizes, via de regra, são de difícil trato. São geniosas, competitivas, levam tudo para o lado pessoal, mostram uma tendência ao isolamento social. As suas relações geralmente se restringem ao âmbito da família, quando isso. Uma boa sociabilidade é uma condição primordial para a felicidade, pelo simples fato de que ninguém vive sozinho e ninguém é autossuficiente. Como nós não vivemos isolados numa ilha, a toda hora e a todo instante, estamos interagindo com as pessoas, fazendo trocas, doando e recebendo. E no mais das vezes, recebendo na mesma medida em que doamos. Por isso é que a gentileza gera gentileza. Cooperação atrai cooperação. Sorriso desperta simpatia. E assim por diante. É por essa razão que Jesus estabelece a regra do ouro para qualquer relacionamento feliz, que é a seguinte: faça ao seu próximo o que você gostaria que fizesse a você. E, no entanto, em grande parte das vezes, fazemos aos outros o que jamais admitiríamos que fizessem a nós. Por essa razão, a maior fonte da infelicidade são os relacionamentos conflituosos, que são marcados pelo egoísmo, pela violência e pela indiferença à felicidade do outro, de onde resulta o comprometimento da nossa própria felicidade. Acabamos rapidamente de identificar o que nos faz feliz e o que nos afasta da felicidade. Que rumo vamos tomar agora? Continuar do jeito que estamos? Achar que tudo isso é muito difícil, que dá muito trabalho? O que dá muito trabalho é continuar sendo infeliz ou o que nos faz sofrer? É a falta de amor próprio o que nos torna vítimas e não colocarmos a vida em nossas mãos é o que mata a nossa felicidade. E também acharmos que os outros é que são o nosso inferno. Para refletir. Que assim seja, que Jesus nos ajude. E vamos anunciar o material utilizado no programa de hoje, que foram os livros Felizes e Recados do Meu Coração,
de José Carlos de Luca e Bezerra de Menezes. O livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligari, e o livro 7 Caminhos para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira e Pai João de Angola. Os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, 7 Minutos com Emmanuel, os CDs Sérgio Santos e Nando Cordel. Nos horários das atividades do Grupo Espírita A Caminho da Luz, que fica situado à Rua Maria Salum, número 46, no bairro Rio Caveiras, em Biguaçu. Participe das palestras públicas que acontece às segundas e quartas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 19 horas. O estudo sistematizado da doutrina espírita acontece às segundas-feiras, às 21 horas. E a evangelização infantil ocorre durante as palestras das segundas e quartas-feiras, às 20 horas. E vamos chegando ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo. E sempre lemos algumas mensagens de esperança, como aquela mensagem de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E aquela frase também, que faz parte do livro Feliz, de José Carlos de Luca. Aprendi a deixar os dias mais simples, mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida. Descomplicar a vida pelo lado de dentro. Então, meus irmãos, está aí mais uma mensagem de esperança para a gente seguir o nosso caminho na nossa jornada. Desejamos a você, então, um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana, e agradecemos também a Jesus, ao nosso Mestre, pela oportunidade de passarmos aqui uma hora de programa. E convidamos você a estarmos juntos aos domingos, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo. Temos todos, então, uma ótima semana e vamos encerrar com a música Em Busca de Paz, de Sérgio Santos. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar.
eu encontro a paz. Estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer, e com Deus, com Jesus